Boa noite, estamos começando agora mais um programa Realidade aqui na sua APTV. Hoje nós estamos recebendo a ilustre visita de um pinhalense que de várias maneiras está ajudando o nosso país em vários segmentos. Né? É o Dr. José Cladoste Martelli. Ele é professor, né? Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, né? Do Largo São Francisco. Ele é formado em Letras pela Faculdade de Ciências, Filosofia, Ciências e Letras de Poços de Caldas. Ele foi idealizador do sistema Volta ao Campo e também o fundador do Instituto Volta ao Campo. E um dos seus trabalhos, não diria o mais importante, mas o que está mais repercutindo agora, é um dos idealizadores também da lei do biodiesel. Boa noite, doutor. É um prazer estar recebendo o senhor nessa noite no nosso programa. Prazer é todo meu. Inclusive, boa noite a você, aos telespectadores. E eu espero esclarecer alguma coisa, contar alguma coisa da história do biodiesel, que é muito pouco conhecida. Nós ouvimos muito falar de biodiesel, mas não sabemos como é que nasceu essa história toda. E então estou aqui pronto para responder as suas perguntas. Doutor, a Lei 11.097, de 13 de janeiro de 2005, introduziu o biodiesel na matriz energética brasileira, né, ao lado da gasolina e do álcool. Ao que consta, o senhor teve um papel relevante no processo que culminou na edição desta lei. Né? Isso é verdade? Como se deu? Mas antes do senhor contar essa historinha para a gente, como foi o papel do senhor, né, na criação da lei, eu queria que o senhor contasse e explicasse aos nossos telespectadores o que é o biodiesel. Pois não. É muito simples, eu vou explicar de uma maneira bastante simples mesmo. O biodiesel é o diesel vindo da planta. O diesel, nós sabemos, vem do petróleo, que vem do centro da terra e não é renovável. Ele é finito. Agora, com o pré-sal, diz que vai demorar mais tempo, mas um dia vai acabar. Enquanto que o biodiesel não vai acabar. E além disso, respondendo a sua pergunta, ele tem uma grande vantagem, que é a vantagem em termos ambientais. Quer dizer, ele não polui, pelo contrário, ele faz com que o diesel, porque ele é misturado ao diesel por enquanto, faz com que o diesel não polua tanto quanto polui. Então só essa já seria uma vantagem muito grande. Há muitas outras, questão de não depender de importação, não gastar divisas, etc, etc. Mas esta é a principal, que é a do meio ambiente. Isto é o biodiesel. Hoje o mundo inteiro está preocupado, né, com o desenvolvimento sustentável. Exatamente. O desenvolvimento sustentável é a bola da vez, né? E o biodiesel tem tudo para ser isso aí em termos de combustível. É um combustível renovável, né? E antipoluente. Com relação à criação agora da lei. Voltando, né, agora voltando à pergunta inicial. Eu acho que agora os telespectadores já estão por dentro do que seja o biodiesel, alguns que não sabiam, a maioria sabe, claro. E então agora, falando um pouco da minha participação nesse processo, que culminou, como você disse, em 2005, com a edição da lei que criou não apenas o biodiesel como um combustível, ao lado da gasolina, do álcool, como você bem disse, mas também criou o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, que era um programa voltado para a produção de biodiesel, que eu vou falar um pouquinho mais para adiante. Agora eu vou te pedir licença. Para responder a sua pergunta e falar da minha participação, eu tenho que retroagir no tempo, voltar bem atrás. Por favor. Eu vou tentar ser o mais conciso e breve possível, mas eu tenho que voltar lá para o tempo que eu formei-me em Direito, trabalhava no Banco do Brasil na carteira agrícola e quando foi fundada a Faculdade de Agronomia aqui em Pinhal, né, pelo Dr. Silas, que era fiscal da carteira agrícola, da qual eu era chefe, e o Silas me convidou para... Eu tinha o mestrado em Direito Agrário, porque eu sempre gostei, até pela minha atividade no banco, junto aos ruralistas, desse meio rural. E então eu fiz o mestrado, eu tinha o mestrado. Então, para ajudar até vamos dizer assim, na formação da faculdade, eu fui um daqueles que tinha o título de mestre, porque precisava um mínimo, hoje precisa mais de mestres e doutores. Mas naquele tempo não era tanto assim.
Mas eu então fui um dos poucos de Pinhal que fazia parte. O resto o restante dos professores vieram de Piracicaba e outros centros. Muito bem. Então eu comecei a dar aula na faculdade de agronomia, tão logo ela começou. E eu convivia com o aluno no dia mais alegre e mais triste da vida dele. Sabe por quê, Cícero? É o dia da formatura. Você já deve ter se formado, todo mundo que se forma tem esse dia que é o mais alegre e mais triste. Por que, você pergunta? Não é o mais alegre? Formou? É o mais alegre, porque recebe lá o canudo, etc. Mas é o mais triste que cai na vida sem ter o que fazer. E aí a coisa fica preta. Então a minha grande preocupação com os alunos era essa. Puxa vida, eram 200 naquele tempo, cada turma tinha 200 alunos. Jogar esses agrônomos todos aí no campo, literalmente, né? Jogar no campo sem ter o que fazer. E era uma preocupação que eu dividia com os demais professores, com os alunos, etc. E a par disso, junto ao Banco do Brasil, enquanto chefiava a carteira agrícola, eu via os pequenos produtores, principalmente, não os grandes poderiam contratar. Eu vi os pequenos produtores com necessidade de técnicos para orientá-los, como é que se faz um plantio, etc., desde o preparo do solo até a colheita final, etc. Eu vi essa dificuldade. Eu falava, gente, de um lado o produtor precisando de técnico, do outro lado o técnico precisando de emprego. A gente precisava fazer alguma coisa nesse sentido, de juntar essa coisa toda. E aí começamos a trabalhar alguns grupos de alunos e professores, desde o começo até... Isso foi até 1984, mais ou menos. Eu vou ser breve para dar tempo de chegar no biodiesel. Mas em 1984, mais ou menos, um grupo de professores resolveu, juntamente comigo e um grupo de alunos, formar um projeto de assistência técnica, né, voltado ao pequeno produtor, não é? Mas um projeto de assistência técnica que desse, assim, a visita do técnico à propriedade, que não existe hoje. Então a gente começou a fazer esse trabalho. Quando foi em 1986, o grupo Bungborn, não sei se você conhece, tinha aqui em Brasil, Serrana, interessou-se pelo projeto. E esse grupo veio aqui a Pinhal, em 1986, falando, isso é muito bom, etc. Apresente o projeto, porque nós vamos bancar um projeto piloto em Espírito Santo do Pinhal. Um projeto piloto de assistência técnica ao pequeno produtor, modular, tudo. Não vou explicar sobre o sistema Volta ao Campo, porque ele é assim meio extenso e não dá tempo. Mas, quem sabe um outro dia a gente fala sobre isso. Mas, daí, 86, você é muito novo também, isso você não deve ser mais. 86 foi a época do Plano Cruzado, que foi um plano muito bom no começo, mas quando chegou em novembro ele explodiu, levou muita gente para o buraco, literalmente para o buraco, né? E as empresas tiraram o time de campo, usando assim uma linguagem popular. E o grupo Bungborn, que iria patrocinar esse projeto, acabou dizendo, olha, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar a situação melhorar, e etc. e tal. E nós tivemos uma grande frustração. Mas restou uma vantagem. Antes de que eles tirassem, vamos dizer, o patrocínio que eles iriam fazer, eles pediram para que a gente fizesse um projeto verdadeiro, porque eles até falaram com todas as letras para eu ouvir. Olha, professor, o senhor tem aí um amontoado de sonhos e de belas razões, mas não tem um projeto técnico de viabilidade, etc. e tal. Vou pedir licença ao senhor, doutor, para a gente ir no nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta continuando com essa história do senhor. Pois não. Tá ok? Então vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com vocês. Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu continuo aqui com o Dr. Martelli. Dr. Martelli, o senhor estava comentando com a gente da época da faculdade, né, que vocês queriam desenvolver uma ajuda, né, ao pequeno produtor, né? Então vamos continuar com a história que o senhor vinha contando para a gente, como surgiu a lei do biodiesel. Pois não. Bom, então eu estava dizendo que o grupo Bung, né,
resolveu patrocinar o projeto e depois, com o advento e o término do Plano Cruzado, no tempo do José Sarney, eles retiraram o seu apoio, né? Mas antes de retirar o apoio, eles tinham pedido um projeto, porque disseram que nós tínhamos um amontoado de ideias e de sonhos. E isso é muito interessante eu contar, Cícero, a você e aos telespectadores, porque tinha um órgão que chamava SEAG, letras todas maiúsculas, que era Centro de Assistência Gerencial, que cuidava das pequenas propriedades, não, os pequenos empresários, etc. Ele foi o antecessor do SEBRAE, esse SEAG em São Paulo. E nós fomos procurar para que eles nos orientassem como é que faria um projeto para ser apresentado ao grupo. Bom, então isso é porque daqui a pouco eu vou ligar com essa história, porque o SEBRAE entrou na história. Entendi. Bom, passaram-se alguns anos, isso foi até 1992, a gente se reunindo-se toda semana lá na faculdade, estava buscando saída para oportunidade de trabalho para os técnicos e para assistência técnica ao pequeno produtor, uma assistência técnica presencial, não assistência técnica assim de gabinete, etc. e tal. Bom, isso foi até 1992, quando eu fui surpreendido por um diretor do SEBRAE São Paulo, já era SEBRAE, esse SEAG, dizendo: olha, nós soubemos que vocês têm aí um projeto, apresentaram aqui uma ocasião, e o SEBRAE está querendo entrar na área rural. Pode ser, mas eu preciso desse projeto aqui para entrar no orçamento daqui 15 dias, vamos dizer. O projeto está pronto, nós estamos aqui. Mandamos o projeto, o SEBRAE aprovou e nós começamos a desenvolver primeiro um projeto piloto em Espírito Santo do Pinhal. É preciso que se diga que não tivemos apoio da prefeitura, houve assim até um negócio muito desagradável para mim, quer dizer, todos os municípios, as prefeituras participando em todo lugar e tal. Aqui infelizmente houve assim na ocasião, não sei o que houve, mas não houve uma participação muito firme da prefeitura. Até houve na Câmara de Vereadores um movimento, porque nós estamos gerando um monte de empregos aí, tudo, sem ônus nenhum e tal, mas tudo bem. Não foi adiante, mas nós conseguimos implantar aqui em Pinhal alguns módulos desse projeto. E foram 60 módulos do projeto de assistência técnica multidisciplinar, presencial ao pequeno produtor, em 60 municípios do estado de São Paulo, inclusive Pinhal. Muito bem, isso foi um sucesso tão grande, porque ele gerava oportunidade de trabalho para técnico, ele gerava aumento de renda para o produtor rural, ele dava uma assistência que o produtor nunca teve, de ir lá semanalmente na propriedade, etc. Então, isso fez com que o próprio governo do estado se interessasse pelo projeto. E foi quando nós recebemos, eu digo nós que gerenciávamos o projeto, juntamente com o SEBRAE, uma carta do governo do estado dizendo que queria, vamos dizer, gerenciar o projeto em todo o estado. Poxa, isso para mim era tudo que eu queria. Já imaginou um projeto que eu sonhei, toda essa turma que eu te disse, de professores, alunos, etc., sonháramos dentro da faculdade e com os produtores também com os quais eu trabalhava, de repente isso aí virava para o governo do estado. Ótimo, pode levar, é que nem a história da piada que você conhece, você gostou, pode contar e falar que é sua, não tem importância nenhuma. Nós temos o projeto devidamente credenciado no CREA, etc., mas não tem importância, nós assinaríamos e daríamos os direitos ao governo, etc. Só que o governo quis mudar duas coisinhas no projeto. São duas coisinhas básicas nas quais a gente não abria mão. A primeira era de não ter essa assistência em loco. Porque eles diziam, nós não vamos ter gente para ir lá. Mas é exatamente isso que a gente queria, aproveitar todo esse pessoal que se formava. Então eles queriam mudar isso. E queriam mudar uma outra coisa, francamente não me recordo agora, mas também não era tão assim, mas mudava tudo aquilo que a gente sonhava. Porque o resto é a mesma coisa. Não preciso te dizer que a CAT presta um serviço fantástico. Eu sempre digo, não é que os técnicos hoje de Mater, CAT, etc., são incompetentes. Eles são em números insuficientes. Quer dizer, ninguém é mágico. Você pega aqui a Casa da Agricultura, eu nem sei hoje como é que é, quantos tem, etc. Mas 3, 4 técnicos para 600 produtores. Isso é uma